Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E que ele disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com Ele, desse momento de oração, de silêncio, de paz, que só Ele pode conceder ao nosso coração. E aqui nós queremos sempre abrir o nosso coração, o nosso ouvido, a palavra e ao ensinamento dele. Alguns fariseus se aproximam de Jesus e perguntam: é lícito ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Por trás da pergunta está a discussão entre os fariseus sobre a interpretação do texto da lei do divórcio. Tanto Mateus como Marcos, os dois coincidem em dizer que a pergunta foi feita para tentar Jesus. Apesar de seguir com fidelidade o texto de Marcos, Mateus modifica o sentido da pergunta dos fariseus. Conforme Marcos, eles perguntam se o divórcio é lícito. Aqui em Mateus, eles não estão perguntando se o divórcio é lícito, mas sim se é permitido divorciar-se por qualquer motivo. Querem que Jesus tome posição na briga que havia entre eles. Jesus não entra no jogo dos fariseus, evita a discussão estéril sobre a interpretação da letra da lei e vai mais fundo e aproveita a pergunta para ensinar os discípulos a buscar a vontade de Deus. Qual é o plano do Criador? O que Deus tinha em mente quando os criou homem e mulher? Esta é a pergunta fundamental. Deus os criou para os dois se ajudarem mutuamente a crescer e serem um só no amor.
Mas a reciprocidade foi quebrada e o homem começou a dominar a mulher. Os fariseus não se contentam com a resposta de Jesus. Insistem em discutir sobre a lei de Moisés. Era o costume deles. Assim, se desviavam do objetivo de Deus e torciam a lei, colocando-a a serviço dos seus interesses egoístas. Jesus denuncia a dureza dos corações, que entorta a palavra de Deus em benefício próprio. Ele retira o privilégio do homem sobre a mulher. Ele não faz uma crítica ao divórcio. Ele critica a dureza dos corações dos homens que não buscam discernir qual é a vontade de Deus, mas só pensam em preservar o domínio que tem sobre a mulher. Agora, são os discípulos que fazem a pergunta. Não compreendem a resposta de Jesus e dizem: se a gente não pode dar uma carta de divórcio, é melhor não casar. Preferem não casar do que casar sem o privilégio de poder mandar a mulher. Aqui também, Jesus vai até o fundo da questão e discute o não casar. Há 3 casos em que ele permite uma pessoa não casar: impotência, castração e por causa do reino. Mas não casar só porque o homem se recusa a perder o domínio sobre a mulher, isto a nova lei do amor já não permite. Nesta resposta, Jesus relativiza o casamento como única possibilidade de realização humana. Algumas pessoas são chamadas a não casar por causa do reino. Mas é preciso entender bem isso. Jesus não está dizendo que deixar de casar é melhor que casar. O que está dizendo é que tanto o casamento como o celibato deve estar a serviço do reino e não a serviço de interesses egoístas. Nenhum dos dois pode ser motivo para manter o domínio machista do homem sobre a mulher. E essa é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.